Amém, irmãos? Sofonias capítulo 3, o último versículo do livro do profeta Sofonias, é o versículo número 20. Vamos ler inicialmente essa palavra do Senhor para nós, que ela nos edifique essa noite. Sofonias capítulo 3, versículo 20, diz assim a Bíblia: Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Amém. Senhor, nós estamos lendo a Tua palavra, Pai. Há uma alegria no nosso coração por termos esse privilégio de estar em Tua casa. E agora queremos, Pai, tão somente ouvir a voz do Senhor. Não estamos aqui para ouvir o pastor Maurício, para ouvir os homens, com doutrinas humanas, com filosofias. Estamos aqui para ouvir a palavra que sai da Tua boca, o verdadeiro alimento, o pão do céu, para nos alimentar, nos fortalecer, nos direcionar. E te pedimos, Pai, fala ao nosso coração essa noite. Eu entrego apenas a minha vida em Tuas mãos, clamando pela Tua unção. Sem ela, Pai, eu não tenho nada a falar aos meus irmãos. Dá-me a unção, o poder do Espírito Santo para ministrar de acordo com a Tua vontade, para que esta unção quebre as barreiras, as distrações, para que o povo de Deus essa noite possa ouvir a voz do Senhor. Nesse lugar é o que eu te peço, Pai. Usa-me nesse momento e abençoa a mensagem que será ministrada. Oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Queridos, o livro do profeta Sofonias, um pequeno livro com 3 capítulos, aí na sua Bíblia, é um profeta levantado por Deus, como todos os profetas verdadeiros, para trazer uma mensagem de Deus. Quando a gente vê na Bíblia o ministério profético, quando nós analisamos os livros dos profetas que aqui se encontram, você vê e você percebe qual o propósito de Deus para levantar um profeta. Veja, sempre que Deus levanta um profeta, há um propósito, há uma razão, há um motivo. E, invariavelmente, essa razão é o distanciamento do povo de Deus dos princípios da sua palavra. Então, o profeta é alguém que vem para relembrar a palavra de Deus, para trazer uma palavra de alerta aos corações, uma palavra que produza um despertamento, para que as pessoas acordem e percebam que estão se distanciando dos padrões de Deus, que estão ficando distantes de suas vidas os padrões da palavra de Deus. E também, muitas vezes, o profeta era levantado para pregar um juízo que viria decorrente daquela atitude do povo. Por estarem assim, por continuarem assim, aquilo que iria acontecer no futuro não seria nada bom. O profeta tinha uma missão, às vezes, meio amarga, de falar aquilo que as pessoas não queriam ouvir. Mas também, em muitos momentos, o profeta era usado por Deus para mostrar também o que aconteceria caso as pessoas mudassem de atitude, caso as pessoas deixassem o seu mau caminho. Então, muitas vezes, o profeta também trazia uma palavra de restauração. Se houver uma mudança, se houver uma volta para Deus, haverá também uma restauração prometida. No caso de Sofonias, ele é um profeta que pregou ao reino de Judá. Já depois do reino dividido, pregou ao reino do sul, chamado Judá, e a sua missão dada por Deus era trazer uma palavra para que aquele povo também se voltasse para Deus, para que não acontecesse com eles o que aconteceu com o reino do norte, que por rebeldia acabaram sendo dispersos, dominados completamente e se desfizeram como um povo, não é? Então, Sofonias traz uma mensagem para mudança e também uma promessa de restauração, caso isso aconteça, não é? E a mensagem dele, eu creio, como tudo que está na Bíblia, continua atual, irmãos. Não há nada na Bíblia que tenha caducado, que a gente não precise mais.
Se fosse assim, a gente poderia tirar, né, alguns livros da Bíblia para ela ficar mais fácil de carregar. Tudo que está na palavra tem um ensinamento, tem um princípio que se aplica à nossa vida, que escrito foi para o nosso crescimento espiritual. E mais uma vez, nessa profecia, isso também se cumpre, porque os tempos que vivemos hoje, igreja, povo de Deus, como era Judá, não é? São tempos também que requerem uma reflexão. Como nós estamos vivendo a nossa vida com Deus? Há pessoas que estão na igreja, mas que estão longe de Deus. Existem pessoas que já estiveram na igreja e hoje estão mais longe ainda de Deus. Veja, o fato de nós estarmos na igreja, sermos considerados povo de Deus, não é garantia de que nós estamos com Deus. Era isso que acontecia com Judá. Judá é povo de Deus, descendentes de Israel, pessoas que Deus separou e tem promessa para elas. Mas isto por si só não garante que elas estejam com Deus. E era exatamente o que acontecia. Elas estavam muito longe de Deus, com procedimentos, com práticas que Deus de maneira nenhuma apoiava. Então, é uma reflexão para a gente. Hoje nós estamos na igreja, mas será que nós estamos com Deus? Hoje nós estamos vivendo uma prática religiosa, mas será que essa prática religiosa nos religa realmente com Deus? Ou isso é apenas uma formalidade, não é? E mais do que nunca, hoje é tempo de voltar para o Senhor. É o que o Sofonias traz como palavra: voltem para Deus. Voltem porque vocês estão afastados de Deus. Mesmo estando no povo, mesmo às vezes na igreja, há pessoas dentro da igreja, mas estão afastadas de Deus. Apesar de estarem presentes fisicamente, estão longe de Deus. E hoje, irmãos, mais do que nunca, é tempo da gente voltar para o Senhor. No final da profecia de Sofonias, ele vai prever aqui um tempo de restauração, que se inicia com aquilo que a Bíblia chama o grande dia do Senhor. No dia do Senhor haverá uma restauração. Mas a pergunta é: como nós estaremos no dia do Senhor? Veja como esse texto é atual para a gente. Você acredita que o dia do Senhor está mais próximo do que nunca, irmãos? Que os sinais, que as evidências, que as coisas que nos rodeiam, que os acontecimentos cada vez mais indicam para uma proximidade. Embora nenhum de nós possa precisar uma data ou fazer um prognóstico, o que sabemos, o que sentimos é que o clima, tudo aquilo que está nos rodeando, aponta para uma volta próxima do Senhor. Então, mais do que nunca, é tempo de voltar para o Senhor. É tempo para você que está na igreja, mas está longe de Deus, se aproximar dele. É tempo daqueles que um dia estiveram na igreja e hoje estão longe, voltarem para o Senhor. É a última chance, a última oportunidade. E ninguém pode perder essa oportunidade. Por quê? Porque não há outra oportunidade. Depois do estabelecimento do grande e poderoso dia do Senhor, não há outra chance, irmãos. A Bíblia mostra para nós que a hora é agora, o dia é hoje, a decisão é urgente, não dá para protelar. E a mensagem profética é um grito a respeito dessa verdade. Voltem-se para o Senhor antes que as coisas piorem ainda mais. E se isso acontecer, aí haverá um dia do Senhor que servirá como restauração. Mas se não, não há expectativa alguma. Então o profeta Sofonias, ele aqui faz alusão a esse grande dia do Senhor que nós podemos identificar com a volta de Jesus predita pelas Escrituras. Veja aí, Sofonias, ainda no livro, no capítulo 1, no versículo 7, ele começa a falar do dia do Senhor. Olha como ele fala: cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está
perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Jesus falou da ceia e dos convidados, palavras se relacionam, Deus está revelando a sua mensagem, o dia do Senhor está perto. Aí alguém diz, pastor, mas Sofonias escreveu isso há quase 3.000 anos atrás, e esse perto parece tão longe, nunca chega. É esse o pensamento que faz muitos de nós vivermos de forma indigna, relaxadamente. E isso, queridos, é um grande perigo, porque ninguém sabe o dia nem a hora, e Jesus advertiu, virá como um ladrão, virá repentinamente, no momento em que ninguém está aguardando, virá de forma repentina, mas perto está, porque o tempo que parece grande para nós, 3.000 anos, para Deus não é nada, queridos. Então, as coisas acontecem de maneira muito rápida, e nós todos hoje temos tido a sensação, ouso dizer, de que o tempo está passando rápido. Você tem tido essa sensação ou só eu? Tem a sensação, e a gente já fala disso há muito tempo, mas parece que quanto mais a gente fala disso, mais a gente sente que o tempo está passando rápido. Já estamos no mês de setembro e as coisas já estão acontecendo, já estão publicando aí que vai ter horário de verão mês que vem. Já viu isso? Parece que acabou outro dia. Então o tempo está rápido, a sensação é de uma correria, e as pessoas estão simplesmente relaxando quanto a essa brevidade do tempo. Então é algo sério que a palavra de Deus nos adverte. Ainda no capítulo 1, no versículo 14, ele diz assim: está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção! Olha o grito do profeta: o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Atenção, irmãos, olha como o profeta clama. E diz, olha, esse dia é algo tremendo, até o homem poderoso vai clamar, porque é uma realidade que as pessoas não estão esperando e não estão preparadas para ela. Isso, quando a Bíblia diz, ela se refere às pessoas distantes de Deus, sejam elas do mundo ou da própria igreja, mas que estão distantes de Deus. E se nós estamos perto de Deus, como é que nós encaramos este dia? Com medo? Como é que a gente aguarda esse dia? A igreja de Deus, ela deve aguardar esse dia ansiosamente. Entende isso, irmãos? A Bíblia fala sobre isso, dessa expectativa de um dia que será glorioso para a igreja. Não é um dia para nos trazer medo. Veja, há um ditado no mundo popular que é bem verdadeiro: quem não deve, não teme. O medo vem da dívida, o medo vem da consciência de que falta alguma coisa. Mas a igreja que tem consciência, o povo de Deus que tem consciência, que está com o Senhor, aguarda esse dia numa expectativa boa, embora seja algo tremendo, como diz a Bíblia, algo tremendo, mas a expectativa para aqueles que estão próximos é uma expectativa boa, porque para a igreja e para os que estão perto, será o dia da restauração de todas as coisas, entende? Sofonias, no final da profecia, fala isso a Judá. Se vocês se voltarem para o Senhor, se vocês estiverem com o Senhor, esse dia vai ser um dia de bênção para vocês, porque vai ser um dia de restauração, vai ser um dia de reconhecimento, vai se tornar um dia de alegria e não de aflição. Veja, Deus está atualmente trabalhando para esse dia, irmãos. Então, nós que estamos perto de Deus, não temos nada a temer. Mas os que não estão perto de Deus têm que se preparar para isso, queridos. A mensagem é de alerta. E por que há tempo de alerta? Porque há amor de Deus por você. Por isso ainda não aconteceu o dia. Porque Deus ainda tem a expectativa de trazer mais gente para perto dele.
E qual o caminho para perto de Deus? É Jesus, o novo e vivo caminho pelo qual podemos chegar a Deus. Esse caminho ainda está aberto, essa porta ainda não se fechou. Você que já leu a parábola das 10 virgens, né, vê que lá diz que há um momento em que a porta se fecha. E aí pode bater, pode clamar, não adianta, está fechada. Ele dirá: eu nunca conheci você. A porta está aberta, o caminho está transitável. Há chance de chegar, há chance para que esse dia seja um dia de restauração e não de sofrimento. Mas como é que está a nossa vida em relação a esse dia? Veja, o fim do capítulo, fim do livro, foi o versículo que eu li. Eu vou ler de novo. Diz: naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos. Entenda esse mudar a sorte como mudar a vida, mudar o destino, mudar o futuro, mudar todas as coisas. A promessa termina assim, o livro termina com uma promessa de mudança de vida, uma promessa de mudança de futuro, de sorte, de destino. Isso é o que Deus quer para nós. Que nós sejamos reunidos como povo, reconhecidos como povo e possamos desfrutar dessa mudança de vida. Isso a Bíblia diz aqui com relação ao futuro, não é? No dia do Senhor, na vinda do Senhor, isso nos aguarda. Aqueles que estão perto terão essa experiência de mudança de sorte, de mudança de vida, de destino, de restauração de todas as coisas. E é isso que espera também a igreja, porque a igreja não é hoje o povo de Deus, não somos também, não estamos buscando ao Senhor, não estamos perto de Deus, porque Jesus, por seu sangue, nos aproximou, não diz isso a Bíblia? Então nós, igreja, nos encaixamos também nessa palavra. A palavra de Sofonias, que é para ajudar, se encaixa também a realidade da igreja. Então, no futuro da igreja, haverá também um mover de Deus, mudando a nossa sorte, restaurando todas as coisas. E veja, o que fará o Senhor com Judá, fará também com a igreja. No versículo 11 aí do capítulo 3, está dizendo assim: naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. O que Deus está falando? Que Ele vai tirar do meio do povo dele a soberba. Algo que está presente, algo que tem atrapalhado, algo que afasta o homem de Deus. Agora veja essa realidade, aplica essa palavra à igreja. O que Deus fará com a igreja nos últimos dias, próximo da vinda do Senhor, também haverá uma limpeza na igreja, irmãos. Os soberbos serão tirados da igreja, porque não há espaço para soberba dentro da igreja, porque a igreja é a reunião das pessoas que querem se aproximar de Deus, e a coisa que mais afasta uma pessoa de Deus é o pecado da soberba. A Bíblia diz: Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos, os empurra, os repele. Soberbos são repelidos por Deus. E ele diz: eu vou tirar os soberbos do meio de vocês, eu vou tirar isso do meio da igreja. Versículo 12, ele continua falando: mas deixarei no meio de ti um povo como modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Veja a limpeza na igreja. A soberba removida, permanecem os modestos e humildes diante do Senhor. Veja, quando se fala disso, talvez algumas pessoas pensem no aspecto financeiro da pobreza,
da humildade ou da riqueza e da soberba e acabem associando essas duas coisas. Isso não é verdade. Você conhece pobre soberbo? Eu conheço um monte, irmãos. Você conhece pobre soberbo? Soberba e humildade e modéstia não têm relação direta com dinheiro, com riqueza ou com pobreza. Deus está falando dos valores do coração, dos valores interiores. Ele diz: eu vou tirar os soberbos da igreja, e quem vai ficar no meu povo são os modestos e humildes. Não são aqueles que se vangloriam, que se acham alguma coisa. A Bíblia repreende aquele que pensa de si mesmo mais do que convém pensar, aquele que tem ideias megalomaníacas a respeito da sua própria pessoa. Deus diz: eu vou tirar isso da igreja, eu vou limpar o meu povo, porque somente experimentarão essa restauração aqueles que estão perto de Deus. E soberba, orgulho, afasta o homem de Deus. Quanto mais soberbo eu sou, seja pobre ou rico, mais longe eu estou do Senhor. Por isso Deus fará no futuro da igreja uma mudança que será visível. E deixará na igreja um povo humilde que faz o quê? Confia no nome do Senhor. Essa é a diferença. A humildade me faz confiar em Deus. A soberba me faz desprezar o Senhor. Mas a humildade me faz me voltar para Deus. Faz com que eu reconheça a minha pequenez diante do Senhor. E o quanto eu preciso dEle. O quanto eu sem Ele não sou nada, embora possa ter todas as coisas desse mundo. Se não tivê-lo ao meu lado, eu estarei perdido no dia do Senhor, como diz a palavra de Deus nesse texto. E veja mais o que diz o versículo 13. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Veja, Deus está separando um remanescente fiel. A igreja que vai entrar no céu, a igreja que vai desfrutar da vinda do Senhor como bênção, não é a maioria, irmãos. Veja, o próprio Senhor disse: muitos são chamados, poucos escolhidos. Veja, antes disso haverá limpeza. A Bíblia diz: quando Jesus vier, os bodes serão separados das ovelhas, o joio será separado do trigo. Então isso é um processo de limpeza. É um processo de limpeza, claro, como diz aqui a palavra de Deus. E aí, esse restante é uma minoria, é um remanescente, é uma pequena parte que sobrará, tratada pelo Senhor, e como ele diz, que não comete iniquidade, que não profere mentira, que não tem língua enganosa. Esses serão apacentados. São esses que habitarão com o Senhor, que desfrutarão o dia da sua vinda como um dia de bênção, não como um dia de juízo, não como um dia para ter medo, mas para ter a alegria de que tudo foi restaurado, de que a vida e a sorte foram mudadas, porque o Senhor é que nos dá a vitória completa. Então é um povo santo, é um povo que não mente, é um povo que não engana, e este povo vai ser apacentado, como diz a Bíblia. Isso Deus fará no futuro da igreja, como anunciou ao futuro do seu povo Judá, também coisas assim acontecerão. E agora eu pergunto, e no presente? O que essa profecia tem a nos ensinar? Deus só fará alguma coisa no nosso futuro? E no presente, o que Deus tem feito na igreja? No presente, Deus faz essas coisas através de Jesus dentro da nossa igreja, dentro da igreja do Senhor. Veja, o mal, ele vem pelo pecado. O pecado é que produz o mal e a maldade. Mas se você corta o mal pela raiz, como se diz, não é?
você imediatamente cessa o efeito do pecado. Se o mal é cortado pela raiz, o seu efeito desaparece. O que Jesus tem feito hoje na vida da igreja? A igreja, quando eu digo igreja, a verdadeira, os que estão perto de Deus, não apenas os que estão dentro de um templo, mas os que estão vivendo uma vida com Deus. O que Deus tem feito hoje na nossa vida? Naquele tempo você já viu o que Ele fará. Vai haver uma separação que vai tornar evidente quem você é hoje. Porque quando vai ser o dia? Não sei. E se for agora? Nesse momento? A separação é agora. Então não é algo que eu vou me tornar, é algo que eu já sou. Se eu já sou soberbo, para o lado. Se eu já tenho língua enganadora, para o lado. Se eu já tenho língua mentirosa, para o lado. Então, se acontecer agora, a separação se torna evidente agora. Mas Deus está hoje trabalhando na igreja também. Trabalhando na vida daqueles que são sinceros para com Deus. Na vida daqueles que buscam se aproximar de Deus. Por isso também Jesus ainda não voltou para ainda trabalhar no mundo e também dentro da igreja. Para que o joio ainda tenha algum tempo de mudar de lado, irmãos. Para que a gente pare com esse auto-engano de estar na igreja achando que está tudo bem, se a minha vida não é mudada. Se a igreja estar nela não produz uma mudança na minha vida, na minha mentalidade, nas minhas atitudes, nas minhas escolhas, ela se torna até uma perda de tempo. Então, o que a palavra nos alerta, o profeta nos alerta, é que Deus hoje tem cortado o mal pela raiz, tem limpado a sua igreja através da palavra. Lembra o que Jesus disse aos discípulos? Jesus começou esse tratamento lá com os discípulos, homens defeituosos, homens problemáticos. Teve um momento que ele virou para eles e disse: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho pregado. Por que a palavra ainda é pregada na igreja? É para nos limpar, irmãos. Um dos motivos, uma das razões maiores da palavra ser pregada, não é nos dar conhecimento teológico, é trazer a operação de Deus sobre a nossa vida, a operação do Espírito Santo sobre nós, limpando, removendo o que precisa ser removido, tratando o que precisa ser tratado, consertando a maneira de pensar que acaba se refletindo na maneira de agir. De acordo com aquilo que eu penso, eu acabo agindo. Então, quando a mente é mudada, a ação é mudada. Por isso a palavra de Deus fala para transformar a mente, porque é isso que transforma a nossa ação. Veja, a palavra também tem um ponto para a gente entender o que Deus vai fazer agora e está fazendo com a igreja e com o seu povo. Versículo 15 aqui de Ageu, de Sofonias 3, diz: o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti, e lançou fora o teu inimigo, o rei de Israel. O Senhor está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Veja, Deus faz isso quando a gente se converte. Quando a gente se converte de verdade, Ele primeiro nos perdoa e passa a estar conosco. Jesus não é Emanuel, Deus conosco? E quando isso acontece, Ele não afasta a sentença que está contra nós. Veja, a palavra de Sofonias aqui é semelhante à palavra de Paulo, quando ele diz: a sentença de morte que pesava contra nós foi derrubada na cruz do Calvário. Foi isso que Deus fez na nossa vida. Ele quebrou aquela pena de morte que nós estávamos sujeitos. Porque nos aproximamos dele. Então ele faz isso, ele passa a estar conosco agora verdadeiramente, porque os nossos pecados não fazem mais separação entre nós e ele, porque ele nos perdoou os pecados, nós o recebemos como Senhor, abrimos a porta do coração. Lembra lá de Apocalipse 3:20? O Senhor a porta batendo, você abriu, ele entrou em sua casa, ele ceia com você, ele está junto com você. Livrou você do maior mal que pesava sobre a sua vida, que era a pena do pecado. Então, no verso 16, ele continua dizendo: naquele dia se dirá a Jerusalém:
Não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. Como Deus, no verso anterior, acabou com a sentença, não há mais o que temer. O que um cristão tem para temer hoje em dia, irmãos? Veja, se você foi perdoado, se os teus pecados foram perdoados, se você foi resgatado, qual o medo que você pode ter hoje em dia? Ah, eu tenho medo de morrer. Você devia ter medo de morrer se você fosse pecador, né, condenado, porque aí a morte seria um grande problema para você. É claro que ninguém quer morrer, né? A gente quer ficar um pouquinho mais, né? Não, um pouquinho mais, Senhor, igual Ezequias, mais 15, quem sabe 20. Você fica querendo protelar. Mas medo, de fato, não deveria dar, porque a certeza e a convicção é de que você foi perdoado. E por isso você tem caminho direto para o Senhor, não é verdade? Então não deveria vir o medo. A consequência é o que ele diz: não há medo para você. Você foi perdoado, você foi restaurado, você agora está perto de mim, você deixou entrar na sua casa, eu estou com você, você está comigo. Não há razão mais para esse temor. E aí veja o verso 17, outro ponto interessante para o que ele faz hoje na igreja. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. O Senhor Deus está no meio de ti. A quem ele está dizendo isso? Ao povo de Deus. Jesus está na igreja hoje, irmãos? Eu creio que ele está. Porque se ele não estiver aqui, não há nada que a gente possa fazer aqui que seja proveitoso. Se Deus não estiver no meio da gente, é vão tudo aquilo que a gente faz aqui. Se o Senhor não está no meio de nós, tudo isso é em vão. Mas a Bíblia diz: o Senhor estará no meio de ti para te salvar, se deleitará em ti com alegria. Veja, Deus terá alegria na igreja, no seu povo. A igreja hoje existe, está viva, está operante. Igreja, nós, para dar alegria para Deus, irmãos. Será que Deus, quando vê a gente, sente alegria? Pensa um pouquinho nisso. Individualmente agora, cada um de nós. Quando Deus olha para mim, ele sente alegria ou ele fica meio chateado? Ou ele acha que eu podia estar rendendo mais? Ele acha que eu podia estar vivendo uma vida melhor do que eu estou vivendo? A gente dá alegria em Deus, porque é isso que diz o texto de Sofonias. Aliás, tem uma música baseada nesse versículo. Quem são os antigos aqui que conhecem? Conhece, pastor Paulo? Senhor Deus está no meio de ti, porum, porum, Senhor Deus te salva, porum, porum, Senhor Deus. Lembram disso? Ninguém lembra, né? Só os velhos aqui. Eu, pastor Paulo. Quem mais é velho aí? Ninguém lembra dessa música? Leandro lembra? Não. Sobre ti se alegrará e em amor te renovará, e cantará sobre ti com alegria. É isso. Para quem é isso? Para a igreja. É para a igreja. A alegria de Deus não está no mundo. A alegria de Deus está no seu povo, que Ele chamou, que Ele salvou, por quem Ele morreu, por quem o sangue foi vertido. Onde Deus vai achar alegria no mundo, irmãos? Na igreja. Então esse trabalho inclui o que Deus está fazendo hoje na igreja. No versículo 18 diz assim: os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei, estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Veja, ele vai congregar, vai tirar de nós a tristeza, a vergonha, o opróbrio, os que estão longe, vai trazer para perto. Para Israel, isso há um sentido direto do reajuntamento do povo de Deus, que já está acontecendo. Você tem visto quantos judeus têm voltado para Israel, não é? É cumprimento da promessa de Deus
para que ele possa ali juntar um remanescente e limpar aquele povo, onde há também muita iniquidade. Mas a promessa de Deus permanece sobre Israel, ela não foi abandonada. Mas trazendo essa realidade para a igreja, isso também se reflete no que Deus tem feito hoje. Deus tem alegria na congregação. Por isso a palavra de Deus nos alerta: não deixeis de vos congregar, como é costume de alguns. Nós não somos igreja em casa, irmãos. Ah, não, eu tenho intimidade com Deus, lá em casa é mais legal, porque não tem gente chata. Tem você é chata, Bessa. Já parou para pensar nisso? Ah, eu quero ficar em casa, não quero falar com ninguém, quero curtir Deus sozinho, porque as pessoas na igreja, tem gente falsa, tem gente... E você, é lindo? Não, você é falso, você é chato pra caramba, você é tudo isso que você acusa os outros, você é. Sabia isso? Normalmente, aquilo que a gente acusa os outros, nós somos um pouco. Então, é para pensar, a igreja é para congregar, e a alegria de Deus é ver o seu povo congregado. O culto é uma homenagem a Deus, irmãos. Nós estamos aqui para homenagear o Senhor, para mostrar através da nossa unidade que valeu a pena aquilo que Ele fez em nosso favor. E isso é refletido nessa congregação, quando Deus traz alegria para nós, né? Ouvimos hoje aqui o testemunho da irmãzinha Ivete de manhã, né, falando da alegria de estar na igreja, estar triste, estar longe. Quando chega na igreja, fica alegre, né? Por quê? Porque a alegria do povo de Deus, a gente estar junto já é motivo suficiente. Deus está prometendo, está fazendo isso hoje, isso é antes da vinda, isso é agora, está fazendo, tem que fazer, está querendo fazer. E por fim, amados, no verso 19, olha o que ele fala: eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, farei deles um louvor e em nome de toda a terra em que sofreram ignomínia. Deus está nos firmando e tirando de nós, como foi dito também no versículo 18, toda essa vergonha, toda a acusação que nós passamos. A igreja hoje com tanta mistura, com tanto escândalo, com tanto problema, com tanto safado no meio da igreja, né, irmãos? Deus está limpando a sua igreja. Hoje já está fazendo isso, tirando a vergonha, trazendo unidade, querendo transformar. Isso é o que Deus quer fazer. Agora, se Ele vai fazer ou não numa igreja, depende de como a igreja reage à sua palavra. O que Deus quer fazer é isso. Mas mesmo fazendo isso, no dia final ainda haverá joio. No dia final ainda haverá bodes. Isso é normal. Mas Deus está trabalhando nisso, para limpar a sua igreja, para tratar a sua igreja. Então, queridos, quando termina o livro de Sofonias, aí ele traz aquilo que eu li e vou ler de novo. Naquele tempo, eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Há muitos de nós que querem ter a sorte mudada, que reclamamos da situação atual, daquilo que estamos vivendo, dizemos: ah, Senhor, muda a nossa sorte, muda a minha vida, Pai, me faz algo diferente, eu preciso de uma mudança, de um agir, não é? Mas se você precisa realmente que Deus mude a sua sorte, em primeiro lugar, você tem que voltar para Deus. Talvez você esteja afastado, ou talvez você não esteja tão perto quanto deveria. Talvez você esteja apenas na igreja. Deus está aqui, mas a proximidade é pessoal. Jesus passou por muitos lugares. Algumas pessoas nem perceberam que ele passou. Outras aproveitaram a sua presença. Lembra da mulher que enfrentou a multidão para tocar nas suas vestes? Ele estava tocando em um monte de gente. Tinha um monte de gente esbarrando nele. Mas uma pessoa foi lá e tocou de maneira diferente. Jesus está aqui, mas você pode entrar e sair e não ter um encontro com Ele. Você pode entrar e sair e não tocá-lo de maneira coerente. Então, o que precisa ser feito para que a sorte seja mudada
é de fato estar mais perto de Deus, de fato buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Não é o que a Bíblia diz? Por que enquanto se pode achar? Porque vai haver um dia que você vai querer e não vai mais encontrar. Vai haver um dia que a Virgem Nécia vai buscar azeite e quando voltar, já é tarde demais. Quando tentar resolver, já não dá mais para resolver. O dia é agora, irmãos. A hora é agora. Deus quer mudar a sua vida, mas ela só vai mudar se você estiver perto dele. Se você se acercar dele, é como a gente imagina, elimina a causa e o efeito vai cessar. A causa do problema é essa distância. Se aproxima e você vai ver o que vai acontecer. É simples assim. A gente tem que ser para Deus motivo de alegria. Povo de Deus é para alegrar o Senhor. E aí olha para dentro da nossa vida, faz esse exame e diz: eu tenho alegrado ao Senhor. A minha vida tem, antes de pedir alguma coisa, eu tenho dado alguma coisa também. Eu tenho dado alegria ao Senhor. Isso é que muda a sorte. Isso é que muda a vida. Continuar do mesmo jeito não muda a sorte de ninguém. Pelo contrário, piora. Se você não mudar, a tendência é piorar. Mas se você mudar, Deus vai restaurar. Essa é a palavra da profecia que Deus trouxe para você essa noite. Amém? Vamos orar? Oh, meu Deus, meu Pai, nós precisamos dessa palavra, Pai. Nós precisamos desse confronto. Precisamos sair da nossa zona de conforto para olhar para dentro de nós e enxergar e perceber o quanto podemos estar longe de Deus, o quanto a nossa vida pode não trazer alegria para o Senhor. Embora estejamos em tua casa, embora estejamos passando tão perto do Senhor, podemos não ser influenciados pelo Senhor, podemos não tocar no Senhor da forma como deveríamos fazer. E isso, Pai, não vai produzir mudança para melhor, somente mudança para pior. Mas agora, Senhor, ouvimos a tua palavra, ouvimos a profecia que vem para nos alertar. Que o Senhor esteja no meio de nós, trazendo alegria, renovando as nossas forças, mas que nós também estejamos individualmente, trazendo alegria para o teu coração. E aquilo que te alegra, é o que ouvimos hoje pela manhã, é a nossa fé, Senhor, a nossa certeza, a nossa convicção de que o Senhor está agindo mesmo quando eu não vejo. Que o Senhor encontre em nós esse coração, Pai. Que o Senhor encontre em nós pessoas que te dão alegria e não tristeza. Limpa-nos, Senhor, a cada dia da mentira, do engano, da língua fraudulenta, Senhor. Limpa a tua igreja, meu Pai, a cada dia, Pai. Mas que haja uma mudança interior, individual, de cada um de nós, para mais perto do Senhor estarmos. E então a nossa sorte será mudada, a nossa vida será transformada e nada será como antes. Que nós possamos estar mais perto de Ti. É o que eu te peço, meu Deus, orando por mim e pelos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Esperando o momento de te encontrar, quero te abraçar. Filho meu, não desistir. Os meus braços estão estendidos para ti. Vem correndo, vem pra mim e volta.
ouvirei, serei achado de ti, tua sorte eu mudarei. Achega-te a mim, eu também me achegarei, te tomarei em meu colo, novas vestes te darei. Filho meu, Ouça o Senhor por todo motivo. estou aqui. Volte-se para Chegue mais perto dele. Busca o Esperando Senhor. o momento de te encontrar, quero te abraçar. Filho meu, não desiste. Os meus braços estão estendidos para ti. Vem correndo, vem pra mim. Invoca-me, eu te ouvirei. Serei achado de ti, tua sorte eu mudarei. Chega-te a mim, eu também me chegarei, te tomarei em meu colo, novas vestes te darei, filho amado. Você é filho amado. Ele quer mudar você. Busque a Ele de todo o teu coração. Chegue mais perto do Senhor, mais perto dele. Ele tem o melhor. Se aproxime dele. Invoca-me, eu te ouvirei. Serei achado de ti, tua sorte eu mudarei. Achega-te a mim, que eu também me achegarei, te tomarei meu colo, novas vestes te darei, filho amado. Glória ao teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Louvado seja Deus.